Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a forma mais adequada de consumir os carboidratos de alto índice glicêmico. Mas o que são os carboidratos de alto índice glicêmico? Geralmente são aqueles que quando a gente consome, eles são absorvidos rapidamente pelo organismo e chegam de forma mais rápida à corrente sanguínea, a fim de fornecer energia para as células com a ajuda da insulina. Quando nós comemos um pãozinho, que no caso é o pãozinho feito com farinha de trigo branca, ele não tem nada de fibra, geralmente quando nós comemos ele é absorvido e ele vai chegar na nossa corrente sanguínea nessa forma aqui, ó, de glicose, que são esses quadradinhos azuis. A nossa amiguinha aqui, ó, a insulina, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa glicose, que está na corrente sanguínea, e colocar para dentro da célula. O que acontece quando nós consumimos durante o dia muitas fontes de carboidratos de alto índice glicêmico, como arroz branco, macarrão, batata, pão, o que acontece? Automaticamente vai aumentar a quantidade de glicose, porque quanto mais carboidrato você consumir, mais glicose você vai ter, mais açúcar você vai ter. Então, a insulina, ela tenta colocar essa glicose para dentro da célula. Só que chega uma hora que essa célula fica tão cheia que a insulina não consegue mais colocar glicose dentro dela. Então, o que a insulina faz? Ela vai transformar essa glicose em gordura. Sim, pessoal, essa gordurinha aí que fica acumulada no seu tecido adiposo. Aí o que acontece? Quando a gente consome muito, com frequência, e a gente não gasta aquela energia que vai para dentro da célula, que a gente não gasta aquela glicose que vai para dentro da célula, vai chegar uma hora que a insulina vai dar um probleminha, ela não vai funcionar direito. Então, ela não vai conseguir colocar toda a glicose para dentro da célula, como você pode ver aqui, ó, só tem uma glicose dentro da célula. Ela vai continuar transformando a glicose em gordura, porém vai ficar muita glicose espalhada na corrente sanguínea, e isso a gente chama do quê? De resistência insulínica. Quando não revertemos esse caso de resistência insulínica, que a gente continua consumindo muitos carboidratos refinados, muitos alimentos ultraprocessados, isso aí pode virar uma diabetes tipo 2. Michele, mas tem uma forma de mudar isso? Tem sim, gente. Você não precisa ter medo de comer um pãozinho francês, tá? Você não precisa ter medo de comer um macarrão, comer um arroz branco, comer uma batata, tá? Sabe por quê? Porque tem uma forma da gente melhorar isso aí fazendo a combinação certa dos alimentos. E a combinação certa é essa aqui. Você pode combinar uma fonte de carboidrato com uma fonte de fibras, uma fonte de carboidratos com uma fonte de proteína, ou você pode combinar os três, uma fonte de carboidratos com proteínas e fibras, entenderam? Então, ó, o que acontece quando você adiciona uma fonte de fibras ou uma fonte de proteínas junto ao seu carboidrato? Ele vai diminuir o índice glicêmico daquele carboidrato, fazendo com que esse carboidrato seja absorvido mais lentamente, fazendo com que a glicose chegue mais lentamente à corrente sanguínea, assim dando tempo para a nossa amiguinha insulina colocar a glicose dentro da célula, de forma que você consiga gastar aquela glicose que está lá dentro da célula, entenderam? Aí você me pergunta, Michele, eu preciso fazer essa combinação com os alimentos integrais, como arroz integral, macarrão integral, pão integral, batata doce, com as outras fontes de carboidratos, como alguns legumes, sabe, a mandioquinha, com as frutas, com a aveia, eu preciso fazer essa combinação? Então, eu te respondo que não, porque a maioria desses alimentos que são integrais, eles já contêm as fibras, entendeu? Que é muito diferente do arroz branco, que lá no processamento eles retiram as fibras, assim como a farinha branca. Já a batata inglesa, o caso dela é diferente. Ela não é um alimento refinado, porém ela é um carboidrato de alto índice glicêmico. O que acontece? Quando você consome a batata inglesa pura,
A glicose dela vai rapidinho para sua corrente sanguínea, entendeu? E algumas frutas, por exemplo, tem algumas frutas que possuem o alto índice glicêmico. Porém, as frutas, se você consumi-las integralmente, por exemplo, você consome uma maçã com a casca, você consome uma laranja com o bagaço, não tem esse problema do índice glicêmico ser tão alto. Agora, se você fizer o suco de laranja, aí o índice glicêmico dela já vai mudar, porque você está retirando a fibra, entendeu? Já os legumes e as verduras também não têm esse problema por causa das fibras, porque as fibras, elas fazem com que a glicose chegue mais lentamente para a nossa corrente sanguínea. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas combinações legais que você pode fazer, que também vão te ajudar no processo de emagrecimento e também vão te ajudar para que lá na frente você não tenha uma diabetes tipo 2. Por exemplo, aqui é o macarrão, certo? Macarrão branco sem absolutamente nada. Você pode comer o seu macarrão desde que você faça a combinação certa. Você pode combinar o seu macarrão com legumes e verduras, como eu falei anteriormente, que são as fibras, né? Você pode também combinar o seu macarrão com uma fonte de proteína, que pode ser carne, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser ovo. Você pode adicionar esses ingredientes na preparação do macarrão ou utilizar eles como acompanhamento, como eu coloquei aqui na imagem, tá ok? E você também pode fazer a combinação do macarrão com as fibras e com as proteínas, como eu coloquei aqui do lado, o macarrão com brócolis e carne. Lembrando que é sempre melhor que você utilize uma proporção maior de proteínas ou vegetais do que o macarrão, porque quando você consome um alimento que é rico em fibras ou em proteínas, automaticamente ele vai promover mais saciedade, a digestão dele vai ser mais lenta, assim como a absorção da glicose. Aqui eu coloquei a combinação para o arroz. Por exemplo, eu coloquei o quê? O arroz e feijão. Por quê? O feijão, assim como qualquer outro vegetal, ele possui fibras na casca. Então, quando você adiciona o feijão junto com o arroz, você está diminuindo o índice glicêmico do arroz por causa da fibra que tem na casca do feijão, tá? Embaixo, eu coloquei um arroz com brócolis. Você pode adicionar tanto na preparação do seu arroz, quanto como acompanhamento, verduras e legumes. Você pode colocar o brócolis, uma cenoura ralada, você pode colocar milho, pode colocar ervilha, pode colocar abobrinha. O vegetal que você mais gostar, você pode colocar. E também embaixo, eu coloquei o arroz com uma fonte de proteína. Você pode tanto utilizar na preparação como acompanhamento uma fonte de proteína ao seu arroz, porque automaticamente também vai diminuir o índice glicêmico do arroz. E na foto ao lado eu coloquei uma imagem de um prato completo, que é um prato tradicional, que é o arroz, o feijão, a proteína e a salada, porque aqui já diminui o índice glicêmico do arroz. Aqui eu coloquei as combinações para o pãozinho francês. Se você corre do pãozinho francês, se você corre do pãozinho de forma, porque você tem medo de engordar, tá aqui a combinação. Você vai adicionar uma fonte de fibras, você pode colocar um tomate, colocar um orégano, pode colocar manjericão, fica gostoso. Você pode colocar salada, você pode fazer aquela caponata de berinjela, fica super gostosa com pãozinho francês. Embaixo eu coloquei o famoso pão com ovo, porque o ovo é uma fonte de proteína, é uma fonte muito boa de proteína, tá ok? Você pode adicionar carne, você pode adicionar frango, queijo ou atum. Se você tem diabetes e você quiser comer um pão com queijo de manhã, ótimo, porque a glicose do pãozinho não vai chegar rápido lá na sua corrente sanguínea. Então, se você quiser comer um pão com queijo, você pode comer sim. Assim também como você pode consumir o seu pão com queijo e acompanhar com um cafezinho com leite, porque o leite é fonte de proteína, vai diminuir o índice glicêmico do pãozinho. Entenderam a combinação? E do lado eu coloquei o quê? O pãozinho com uma fonte de proteína, uma fonte de fibras. Aqui, ó, tem o pãozinho com frango, com salada, com queijo, com tomate. E a próxima é a combinação da tapioca.
Sim, minha gente, tapioca não é algo que pode ser considerado saudável, tá? Essa imagem da tapioca foi criada na época em que as blogueirinhas descobriram que o pessoal que tem intolerância a glúten consumiam tapioca e elas acharam que a tapioca era saudável, porém era a opção deles, porque a tapioca, a goma da tapioca, não contém glúten, entendeu? Então elas resolveram lançar a modinha que a tapioca era saudável, porém a tapioca, ela não tem fibras, ela é um alimento de altíssimo índice glicêmico, então assim, eu não recomendo que ela seja consumida pura, e muito menos com doces, com recheios doces, tá? Porque aí seu índice glicêmico é lá nas alturas. Então, assim como os outros alimentos que eu mostrei anteriormente, é legal você adicionar dentro da sua tapioca fontes de fibras. Aqui eu coloquei, ó, tomate seco, champignon e salada de alface. Ou você também pode adicionar uma fonte de proteínas, ou mais de uma fonte de proteínas na sua tapioca. No caso aqui foi a preparação da crepioca, que a gente mistura a farinha de tapioca, a goma de tapioca com o ovo. E você pode rechear com alguma outra fonte de proteína, como um queijo magro, como um atum, um franguinho desfiado. E do lado tem a tapioca recheada com frango desfiado, alface, tomate e pimenta de biquinho. Aqui eu coloquei a batata inglesa, tá? Que o pessoal utiliza bastante. Ela é um alimento de alto índice glicêmico, apesar de não ser um alimento refinado. E a combinação que eu fiz dela aqui com os alimentos fontes de fibras, eu coloquei aqui um escondidinho de brócolis. Sim, gente, dá para você fazer um escondidinho vegetariano e fica muito gostoso. Embaixo eu coloquei o quê? O purê de batatas com carne moída. Você pode consumir o seu purê de batatas com uma fonte de proteína. Você pode comer a batata assada, se você quiser, com carne. Você pode comer a batata cozida com ovo cozido, não tem problema. Mas sempre adicione uma fonte de proteína ou de fibras quando você consumir a sua batata inglesa. E ao lado eu coloquei uma combinação de batata cozida com salada e frango, ou seja, o carboidrato, as fibras e as proteínas. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até a próxima.